Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos estudar cinemática escalar. Vamos apresentar aqui na nossa aula conceitos básicos que são fundamentais para o decorrer do estudo da cinemática escalar, ok? Vamos lá então. Então, os tópicos estudados na aula de hoje serão: vamos fazer uma introdução rápida ao estudo da cinemática, vamos apresentar a definição de posição, trajetória e deslocamento escalar, vamos falar também sobre referencial, movimento e repouso, velocidade escalar média instantânea e movimento progressivo e retrógrado. E por fim, vamos apresentar a definição de aceleração escalar média instantânea e também falar sobre movimento acelerado e retardado, ok? Bem, pessoal, a cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos procurando determinar posição, velocidade e aceleração de um corpo em determinado instante. Muito importante vocês entenderem que a cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as causas que lhe deram origem. Quem vai se preocupar em estudar as causas que deram origem é a dinâmica. Então acompanhe as aulas do nosso canal, que vocês vão ter a oportunidade de assistir às aulas que vão descrever as causas que deram origem ao movimento, ok? Vamos lá então. Vamos agora para o ponto que fala sobre posição, trajetória e deslocamento escalar. Vamos começar a falar sobre posição. Pessoal, em um movimento é necessário que você determine em cada instante a posição que o móvel está ocupando. Essa posição pode ser associada a um marco quilométrico, ok? Por exemplo, aqui, nessa figura temos um ônibus que está passando nesse momento por um marco quilométrico 90 quilômetros. Porém, isso não significa que ele andou necessariamente 90 quilômetros, porque nós não sabemos a posição inicial que ele partiu, certo? Pois bem, se você souber a posição que ele partiu, aí sim dá para determinar o quanto ele andou. Por exemplo, nessa figura aqui, se ele tiver partido da posição 60 e se deslocar, ele partiu da posição 60 e se deslocou até a posição 90, aí dá para determinar o quanto ele andou, que foi 30 km, ok? Uma outra coisa importante é que observe ainda nessa figura que o automóvel que cruza o ônibus, esse aqui de azul, também está passando pelo marco 90, em sentido contrário. Ou seja, o marco quilométrico não indica o sentido do movimento, ele só indica a posição que o móvel está ocupando naquele instante, certo? Bem, então, depois de falar de posição, vamos agora falar de trajetória. A trajetória, pessoal, é o conjunto das posições sucessivas ocupadas por um móvel em um intervalo de tempo. Então, as posições que o móvel ocupa em um determinado intervalo de tempo, a união dessas posições vai estar associado à trajetória que o móvel realizou. Ok? Bem, na trajetória a gente escolhe um marco zero, a partir do qual medimos comprimentos que vão indicar a posição do móvel, mas não fornece nem o sentido nem a distância percorrida, tá? Você marca uma origem, mas esse marco zero não determina sentido nem a distância percorrida, tá bom? E outra coisa interessante é que a gente escolhe esse marco zero e um corpo ele pode estar de um lado, por exemplo, ou do outro lado, como a figura está mostrando isso. Mas nós precisamos adotar uma orientação para essa trajetória, tá? Então a gente adota um sentido, por exemplo, aqui na figura B, nós colocamos aqui o sentido para a direita. Então esse é o sentido positivo da nossa trajetória, tá? E a partir do marco zero, um móvel que esteja do lado direito, conforme a nossa orientação, vai ter uma posição positiva. E
um móvel que estiver do lado esquerdo, a partir do nosso marco zero, vai estar numa posição negativa, ok? Então, essa determinação do marco zero e do sentido positivo vai proporcionar posições positivas e posições negativas, tá? Não quer dizer que se um corpo está na posição menos 10 ou mais 10, a partir da origem, né? Se um corpo sai da posição 0 para a posição A, ele andou 10 km. Se ele sai da posição 0 para a posição C, ele andou 10 também, tá? O sinal só vai indicar o sentido do movimento agora a partir da origem e conforme a nossa orientação, tá? Bem, vamos então agora continuar. A medida algébrica do arco da trajetória que vai do marco zero à posição do móvel recebe o nome de espaço, tá? Então, a medida do arco do marco zero até a posição vai ser chamada de espaço. E a gente usa a letra S para indicar o espaço, tá? O marco zero é a chamada origem dos espaços, tá? Então, o marco zero é a origem e o arco descrito do marco zero até a posição vai ser o espaço, né, que o corpo ele vai, o espaço na trajetória, tá certo? Bem, vamos agora então, já que nós falamos de espaço, vamos agora falar sobre deslocamento escalar ou variação de espaço, que a gente usa a sigla ΔS, tá? ΔS, variação de espaço, tá? Essa sigla delta, essa letra, na verdade, delta, a gente associa a variação e o S a espaço. Então, variação de espaço. Então, ó, o deslocamento escalar ou a variação de espaço corresponde à diferença entre a posição final e a posição inicial, né? Ou o espaço final e o espaço inicial, tá certo? Então, sabendo uma trajetória pré-definida, sabendo o marco zero e uma posição inicial que a partir do marco zero eu vou ter um espaço percorrido e uma posição final que a partir do marco zero eu vou ter um espaço percorrido, o ΔS é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial, ok? Uma coisa interessante é a seguinte, ó. Se um móvel estiver a favor do sentido adotado, por exemplo, nessa figura, imagine que um corpo ele esteja se movimentando, no caso aqui, para a direita. Então, ó, se ele estiver a favor do sentido, o ΔS vai ser positivo. O ΔS ele vai ser positivo, pessoal. Tá aqui, ó. O ΔS ele vai ser positivo, tá? Por quê? Como ele está a favor do sentido, o espaço final vai ser sempre maior do que o espaço inicial. Então, a diferença de um valor maior por um valor menor vai ser sempre maior que zero. Nesse caso, o movimento é progressivo, certo? Caso contrário, se o móvel estiver contrário ao sentido que foi adotado, por exemplo, aqui, ó, um móvel que esteja para a esquerda, tá? Então aqui, ó, o espaço final ele vai ser menor que o espaço inicial. Então, matematicamente, essa diferença vai ser menor que zero. Nesse caso, dizemos que o movimento será retrógrado. Então, para fixar, quando um móvel está a favor do sentido, o deslocamento é positivo e o movimento vai ser progressivo. Quando o móvel estiver contrário ao sentido adotado, o deslocamento vai ser negativo e o movimento vai ser
retrógrado, ok? Tá bom? Então, vencemos mais um ponto, vamos agora para o terceiro. Vamos falar sobre referencial, movimento e repouso, tá? Bem, pessoal, muito se fala de referencial na física, né? Mas referencial não mais é do que um corpo em relação ao qual identificamos se o móvel está em movimento ou em repouso. Tá? Então, esse corpo é chamado referencial ou simplesmente um sistema de referência. Então, nós precisamos escolher um ponto, um corpo, para dizer se o outro está em movimento ou em repouso. Tá? Pois bem, então vamos fazer isso. Como é que a gente define o movimento em física? Tá? Um corpo encontra-se em movimento quando a distância entre ele e um determinado referencial varia num determinado intervalo de tempo. Então, se a distância entre dois corpos variam no decorrer do tempo, ambos estão em movimento. E o repouso? O repouso é o conceito contrário, né? Um corpo encontra-se, aqui seria repouso, certo? Um corpo encontra-se em repouso, foi um erro de digitação, pessoal, quando a distância entre ele e um determinado referencial não varia num determinado intervalo de tempo. Tá? Então, essas são as definições de repouso e movimento. Aí agora, vamos tentar visualizar aqui nessa figura. Tá? Aqui nós temos um ônibus que se aproxima de uma parada, um passageiro sentado, que eu vou chamar de S, e um passageiro que está em pé, que está parado aqui próximo à parada. Na verdade, ele está parado em relação à parada e ele está fora, então eu vou colocar F de fora, tá? Muito bem, então o referencial S, que está, né? Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar aqui, ó, no lugar de S, eu vou dizer o seguinte, ó. Um referencial que está dentro do ônibus e um que está fora. Então, o dentro é D e o fora é F, tá? Bem, vejam só. E aqui eu tenho o motorista, M. Então, em relação, o nosso referencial vai ser o motorista, certo? O motorista é o corpo que vamos adotar para ser o nosso referencial. Então, em relação ao motorista, vejam que a distância D entre o passageiro que está dentro e ele não varia com o tempo. Logo, ambos encontram-se em repouso, um em relação ao outro, tá? Já para o referencial que está fora, eu vou chamar aqui de D', né? Como o ônibus tem velocidade, né? Ele está se aproximando da parada com a velocidade V. Então, como a distância entre o motorista e o passageiro que está fora varia com o passar do tempo, então o motorista e o passageiro que está fora, ambos encontram-se em movimento, um em relação ao outro. Tá? Então vejam que os conceitos de repouso e movimento são conceitos relativos, pois nós precisamos definir um referencial para a partir do qual vamos dizer se tem repouso ou movimento, ok? Uma coisa bem interessante que eu queria que vocês fixassem é que é possível um corpo estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Isso é possível, porém, para referenciais diferentes. Por exemplo, o motorista ele está em repouso para o referencial que está dentro do ônibus e ele está em movimento para o referencial que está fora. Então, o motorista, ao mesmo tempo, encontra-se em repouso e em movimento. Então, é possível um corpo encontrar-se em repouso e em movimento ao mesmo tempo, porém, para referenciais diferentes, ok? Não esqueçam isso, tá? Bem, então, vamos agora aproveitar que falamos em referencial e dizer que a trajetória também depende do referencial. Essa figura que está aqui é uma figura muito
clássica, de uma questão muito clássica. Um avião em movimento com a velocidade v abandona um pacote, uma caixa, alguma coisa para um pessoal que está aqui parado na ilha. Qual é a trajetória para um referencial que está dentro do avião, olhando essa caixa cair, e para um referencial que está na ilha, fora do avião? Então, essa pergunta é muito clássica e a gente responde ela de maneira bem simples, associando trajetória também a um referencial, ok? Então, a forma da trajetória descrita por um corpo também depende do referencial. Vamos ver aqui um exemplo a seguir. Ó. É semelhante ao exemplo do avião que estava no slide anterior. Tá? Então, aqui eu tenho um vagão que está se movendo para a direita e um objeto que está no teto e vai cair. Um referencial dentro do vagão e um referencial fora, o S aqui, tá certo? O referencial que está dentro já está aqui na figura, ele chamou de T. Então, seria o referencial que está dentro, que é o T, e o referencial que está fora, que seria o S. Tá? Então, vejam que, para o referencial que está dentro, esse objeto está caindo em linha reta. Tá vendo? Ele cai em linha reta para quem está dentro. Então, a trajetória para o referencial que está dentro é uma trajetória retilínea. E para o referencial que está fora, veja que ela faz um arco de parábola. Né? Então, veja que a trajetória é um arco de parábola. Tá certo? Então, veja que a forma da trajetória depende do referencial adotado. Tá bom? Eu trouxe aqui outro exemplo bem interessante. Não é tão comum esse exemplo, mas eu trouxe aqui para vocês visualizarem. Que eu tenho o referencial é o solo, tá? E aqui é um disco. É um disco que ele se move, ó, ele está girando e ele está se movendo para a direita. Então, ó, o centro, vou chamar aqui de o centro, descreve uma trajetória retilínea em relação ao solo, né? O nosso referencial é o solo, tá certo? O solo vai ser o nosso referencial. Então, em relação ao solo, o centro do disco realiza uma trajetória retilínea. Mas um ponto que está aqui na borda, um ponto, eu vou chamar de borda, de B. Um ponto que está na borda realiza essa trajetória aqui, que a gente chama de cicloide. Então, veja que a trajetória em relação ao solo para um ponto que está na borda é curvilínea, a gente chama de cicloide, e a trajetória para o centro do disco é retilínea. Então, veja, né, mais uma vez, que a forma da trajetória depende do referencial, tá bom? Então, é muito importante vocês, antes de definir forma de trajetória, definir movimento e definir repouso, adotar um referencial a partir do qual você vai conseguir definir com precisão a forma da trajetória, o movimento e o repouso, ok? Muito importante essa ideia de trajetória associada a referencial também, tá bom? Bem, vamos agora para o nosso quarto ponto, né? Estamos quase no final da videoaula e vamos agora apresentar um conceito muito importante para a física, para a cinemática escalar, vetorial e para a dinâmica propriamente dita, tá certo? Vamos falar aqui sobre velocidade escalar média e instantânea. E aproveitar e falar também agora associado à velocidade, movimento progressivo e retrógrado novamente, tá? Então, pessoal, velocidade escalar média, vamos lá. Qualquer movimento que nós associamos
A grandeza chamada velocidade escalar, ela é usada para fazer uma medida da variação do espaço do móvel no decorrer do tempo, tá certo? Então, a velocidade escalar média é uma grandeza, tá? Que tem a função, tem o papel de medir como a variação do espaço está ocorrendo para o móvel no decorrer do tempo, tá? Bem, matematicamente, podemos escrever da seguinte forma: velocidade escalar média é a variação do espaço no intervalo de tempo. Variação, né? A letra delta quer dizer variação, então seria, no caso aqui da figura, a posição final, que é o S2, menos a posição inicial. E o ΔT é o T na posição 2 e o T na posição 1. Então, aqui é a forma que a gente usa para calcular essa velocidade escalar média, tá certo? Bem, na expressão, o intervalo de tempo sempre é positivo, né? Não existe tempo negativo. Já vimos agora há pouco, né, que o ΔS ele pode ser negativo. Tá? Ele pode ser positivo, né, quando a posição final é maior que a inicial, mas ele pode ser negativo quando a posição final for menor que a inicial. E, eventualmente, ele pode ser nulo. Quando que o ΔS vai ser nulo? Quando o móvel retorna à sua posição de origem. Tá certo? Pois bem, então, o sinal do ΔS determina o sinal da velocidade escalar média, certo? Então, quando um corpo estiver em movimento a favor do sentido, o espaço final vai ser maior que o espaço inicial. Ou seja, aqui ó, o ΔS ele vai ser positivo. Aí velocidade não é ΔS sobre ΔT, ΔS é positivo, o ΔT é positivo, então a velocidade aqui vai ser positiva. Nesse caso, quando o sinal da velocidade for positivo, o movimento vai ser progressivo, ok? E quando o corpo estiver em movimento no sentido contrário, a posição final vai ser menor que a inicial, então aqui o ΔS ele vai ser negativo. Aí nós temos velocidade, ΔS sobre ΔT. Aí agora, o ΔT ele é positivo e o ΔS é negativo. Aqui eu vou ter um resultado negativo. Então, quando o sinal da velocidade for negativo, o movimento vai ser retrógrado. Ok? Tudo bem? Bem, vamos falar também um pouquinho da velocidade escalar instantânea. Tá? Vamos considerar, pessoal, um carro em movimento em relação ao solo que percorre 180 km em 3 horas. Bem, a distância percorrida, 180, dividida pelo intervalo de tempo 3, caracteriza a velocidade escalar média, tá certo? Esse cálculo vai ser simples, vai dar 60 km por hora. Né? Velocidade escalar média, tá bom? Bem, mas imagine, né, que no exemplo anterior, o velocímetro ele nem sempre vai marcar 60. Pois, durante uma viagem, a velocidade pode aumentar, pode diminuir e, eventualmente, o nosso referencial, né, o nosso carro, aqui está ônibus, o nosso carro, ele pode parar. Tá? Então, o velocímetro ele nos fornece o valor absoluto da velocidade em cada instante. Certo? A partir disso, dessa ideia, a gente pode definir a velocidade escalar em cada instante. E a velocidade escalar em cada instante é chamada de velocidade escalar instantânea, certo? Velocidade escalar instantânea, tá bom? Bem, a velocidade escalar instantânea, V,
pode ser entendida como uma velocidade escalar média, né? ΔS, ΔT, considerando-se o intervalo de tempo extremamente pequeno. Ou seja, é um tempo que a gente diz que tende a zero. A forma que a gente escreve é assim, ó, ΔT, né, tendendo a zero. O que implica que o tempo, ó, veja, ΔT seria um tempo final menos um tempo inicial. Então, se eu estou dizendo que o ΔT tende a zero, isso implica dizer que T2 tende a T1. Nesse caso, o quociente ΔS, ΔT assume um determinado valor limite, tá certo? Sendo assim, a gente vai definir agora, tá? A velocidade escalar instantânea, o valor limite a que a velocidade escalar média ΔS, ΔT, quando ΔT tende a zero. Então, essa forma, a expressão matemática para essa definição de velocidade escalar instantânea, ela é escrita assim. Tá? A velocidade escalar instantânea, a gente escreve desse jeito. Ó. É o limite de ΔS sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Pessoal, essa ideia matemática de calcular uma grandeza com outra grandeza tendendo a zero, vocês que vão aprofundar no estudo aí da física ou em algum curso que vocês vão fazer na universidade, que vai pagar cálculo 1, cálculo 2, vocês vão aprofundar um pouco mais sobre o estudo do cálculo limite, tá certo? Eu trouxe essa ideia aqui nessa videoaula para vocês terem uma noção, tá? De como se calcula a velocidade instantânea, tá bom? Mas não é uma coisa que nós vamos fazer vamos resolver problemas a nível de ensino médio, até porque vocês não têm essa bagagem, o cálculo, o limite, ele não é muito trabalhado no ensino médio, na verdade. Então eu trouxe só para vocês terem uma ideia mesmo da velocidade escalar instantânea, porque aparece nos livros e vocês precisam ter uma noção, tá? Mas a forma de resolver cálculo limite, né, para quem for aí avançar em cursos na universidade que pagam cálculo, vai ter uma noção bem bacana e não é nada de outro mundo, tá certo? Mas assim é que a gente calcula a velocidade escalar instantânea, tá bom? Bem, no caso em que a velocidade escalar instantânea é a mesma em todos os instantes, ela coincide com a velocidade escalar média, certo? Bem, a unidade de medida no SI vai ser metros por segundo. E no sistema usual vai ser quilômetros por hora. Tá? Então, a unidade no SI, metros por segundo, e no sistema usual, quilômetros por hora. Existe a relação, tá? De você converter metros por segundo para quilômetros por hora. E a relação é essa aqui, ó. Para você converter de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E o contrário, você vai dividir por 3,6. Ok? Pois bem, então aí chegamos, né, à ideia de velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Para as duas, a unidade vai ser a mesma. No SI, metro por segundo, e no usual, quilômetros por hora. A relação de transformação de uma para outra está aqui, certo? Bem, vamos lá então. O nosso último tópico da aula, aceleração escalar média e instantânea. E vamos falar sobre movimento acelerado e retardado. Bem, a aceleração escalar média, tá? Uma grandeza que indica quanto varia a velocidade escalar num determinado intervalo de tempo, tá certo? Então, matematicamente, nós temos que a aceleração escalar média corresponde a uma grandeza que vai indicar como a velocidade escalar varia. Então, matematicamente, eu vou ter ΔV sobre ΔT. ΔV, velocidade final menos inicial, e ΔT, T1, T final menos T inicial. Muito simples, tá?
Da mesma forma que nós trabalhamos a velocidade escalar instantânea, nós também podemos definir a aceleração escalar instantânea, tá? A aceleração escalar instantânea pode ser entendida como a aceleração escalar média, considerando seu intervalo de tempo extremamente pequeno, isto é, um tempo tendendo a zero. Aí, como falei na velocidade escalar instantânea, o que quer dizer um tempo tender a zero? Tempo tender a zero é o que T2 tende a T1. Então, nesse caso, o quociente ΔV sobre ΔT, ele vai assumir um valor limite. Então, a gente pode expressar também a aceleração escalar instantânea como sendo o limite de ΔV sobre ΔT, com ΔT tendendo a zero. Tá bom? Da mesma forma, nós usamos a ideia de velocidade para definir movimento progressivo e retrógrado, nós também podemos usar a definição de aceleração para definir agora mais duas características. O movimento ele pode ser acelerado ou retardado. Quando que o movimento vai ser acelerado? O movimento vai ser acelerado, pessoal, quando o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Vejam nessa figura que o corpo está se movendo e nós temos aqui um V1 10, V2 20 e V3 30. Então veja que a velocidade está aumentando, certo? O módulo. Veja na próxima figura que agora o corpo ele se move no sentido contrário ao referencial adotado. Estão vendo? Mas aqui, vejam que em módulo, lembrando que o módulo de V é 10. O sinal só indica o sentido da trajetória, né? Então, aqui, vejam que o módulo da velocidade está aumentando. 10, 20, 30. Então, esse movimento também é acelerado. Cuidado, gente. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento. Então, se um corpo tem velocidade 10 e outro menos 10, quem está mais rápido? Nenhum dos dois. O sinal só indica o sentido. Então, não esqueçam. O que é um movimento acelerado? É um movimento cujo módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Tá bom? Então, o que seria o movimento retardado? O movimento retardado é o movimento que o módulo da velocidade diminui. O módulo da velocidade diminui. Tá? Então, nesse exemplo, eu tenho V1 30, V2 20 e V3 10. Ou seja, o módulo está diminuindo. Mas se fosse o contrário, se o corpo estivesse contrário ao sentido, aí eu teria menos 30, menos 20 e menos 10. Mais uma vez, o sinal só vai indicar o sentido. Nesse caso, vamos fazer o seguinte, esse exemplo que está aqui, o movimento ele é progressivo e ele é retardado. Por que ele é progressivo? Porque o móvel está a favor do sentido. Por que é retardado? Porque o módulo da velocidade está diminuindo, certo? Agora, nesse exemplo aqui, o movimento ele vai ser retrógrado. Por que retrógrado? Porque o móvel está contrário ao sentido adotado. E ele vai ser retardado. Por que ele vai ser retardado? Porque o módulo da velocidade está diminuindo. Ok? Então, gente, com isso, nós chegamos ao final, tá? De mais uma videoaula. Esse tópicozinho aqui, ele não faz parte desse slide, tá? E espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário na descrição do vídeo e acompanhe as videoaulas do nosso canal, que vamos trabalhar aí os conteúdos de dinâmica e de mecânica, enfim, tá certo? Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço, até logo.